Meu nome é Ana, tenho 28 anos, e desde que me casei com Rafael há 2 anos, minha vida virou uma montanha-russa de emoções. No começo, ele era atencioso, quase perfeito, mas, com o tempo, a máscara caiu e a realidade me atingiu com força. Rafael se tornou uma pessoa dura, ríspida, que parecia nutrir desprezo por tudo que eu era. Morar no nosso pequeno apartamento no centro da cidade deveria ser um refúgio, mas, nos últimos meses, virou palco de constantes humilhações. Qualquer gesto meu parecia irritá-lo. Eu tentava ao máximo agradar, mas nada parecia suficiente. Naquela manhã, acordei com uma dor que me deixou tonta, uma pontada forte no abdômen que logo virou uma queimação lancinante. Era diferente das dores comuns que às vezes sentia, essa era mais profunda, intensa, e fazia meu corpo inteiro estremecer. Tentei ignorar, pensei que passaria, mas a dor só aumentava, cada vez mais implacável, roubando meu fôlego e deixando meu corpo mole. Meus olhos ardiam, e o medo começava a tomar conta. Eu sabia que precisava de ajuda. Arrastando-me, fui até a sala onde Rafael estava sentado, imóvel diante da televisão. A luz da tela refletia em seu rosto fechado, sem um pingo de compaixão. Rafael, por favor, eu estou com muita dor. Acho que preciso ir ao hospital, murmurei, a voz fraca e cheia de medo. Ele virou a cabeça, olhou para mim com desprezo e soltou uma risada cruel. Vai de joelhos, Ana disse, a voz cheia de sarcasmo. Você sempre faz drama. Quer que eu te carregue? Isso aqui não é hospital de mentira. A dor se intensificou ainda mais, fazendo minhas pernas cederem. Eu tentei me apoiar na parede para não cair, mas foi inútil. Tudo girava e meu corpo fraquejava. Fiquei caída no chão do corredor, ofegante e tremendo, ouvindo o riso zombeteiro dele que parecia me cortar como uma faca. Senti meu rosto quente de vergonha e humilhação. Como ele podia ser tão insensível? Como o homem que eu amava podia me tratar assim? Minhas lágrimas começaram a cair, misturando-se à dor que sentia. Eu não conseguia nem chorar alto, o medo me deixava muda. Foi então que ouvi passos apressados. A porta do nosso apartamento, que normalmente mantinha fechada para preservar o pouco de privacidade que tinha, estava entreaberta. Lá no corredor, estava Dona Marta, a vizinha do andar de cima, que normalmente era discreta, mas naquele instante parecia hesitar, olhando para dentro do apartamento. Ela estava com sacolas de lixo nas mãos, mas ao ouvir meus gemidos e o riso cruel de Rafael, parou, imóvel. Eu tentei chamar sua atenção, mesmo com a voz fraca e trêmula. Dona Marta, me ajuda, por favor. Ela olhou para mim, um misto de preocupação e surpresa no olhar, mas parecia não saber o que fazer. Rafael percebeu a presença dela e lançou um olhar irritado na direção da porta aberta, como quem dizia: isso não é problema seu. Eu me encolhi mais ainda, sentindo o corpo queimar e o medo crescer, enquanto aquele homem, que deveria me proteger, me abandonava ali, no chão, tremendo de dor e desamparo. Mas a hesitação de Dona Marta e seu olhar atento me deram um fio de esperança. Talvez, finalmente, alguém soubesse da minha angústia. A dor latejava, minha respiração estava falhando, mas o silêncio do corredor e o olhar silencioso da vizinha mostravam que eu não estava completamente sozinha. Aquela porta aberta, aquela presença silenciosa, era uma promessa. Talvez a promessa de que a minha história ainda podia mudar. O corredor ficou suspenso no tempo enquanto Dona Marta hesitava, segurando as sacolas de lixo, claramente dividida entre a vontade de ajudar e o receio de se envolver em problemas alheios. Eu, caída no chão, sentia o peso da dor que queimava dentro do meu corpo, enquanto a humilhação me corroía por dentro. Minhas lágrimas escorriam sem controle, misturando-se ao suor frio que se espalhava pela minha testa. O riso cruel de Rafael ainda ecoava nos meus ouvidos, uma memória amarga que parecia me esmagar. Por um instante, pensei que ninguém apareceria, que eu estava sozinha naquele sofrimento. Mas então, Dona Marta finalmente tomou coragem. Com voz firme e decidida, ela bateu na porta e chamou meu nome. Ana, você está aí? Precisa de ajuda? Sua preocupação era clara, e aquela simples pergunta me deu forças para tentar responder. Por favor, Dona Marta.
Rafael não quer me ajudar, sussurrei, a voz quase inaudível, embargada pela dor e pelo medo. Ela abriu a porta, a expressão mudada para uma mistura de choque e compaixão ao me ver caída no chão, encolhida, pálida e fraca. Sem hesitar, ajoelhou-se ao meu lado, me segurando com delicadeza. Vamos chamar uma ambulância. Você não pode esperar. Enquanto ela me ajudava a tentar sentar, Rafael levantou-se do sofá com um olhar de desdém. Isso é só mais uma de suas crises, disse com voz dura. Vai passar, para de frescura. Dona Marta olhou para ele com firmeza, sem medo. Rafael, isso não é frescura. Ela está sofrendo. Se não quer ajudar, ao menos não faça o sofrimento dela piorar. Ele deu de ombros e voltou a se sentar, como se aquela situação não passasse de um inconveniente para ele. Dona Marta então pegou seu celular e ligou para a emergência. Enquanto aguardávamos a ambulância, ela ficou comigo, segurando minha mão e falando palavras tranquilizadoras que eu precisava desesperadamente ouvir. Quando os paramédicos chegaram, foram rápidos e eficientes. Me colocaram na maca e iniciaram o transporte para o hospital, onde médicos já me esperavam para cuidar da grave infecção abdominal diagnosticada. Durante os dias seguintes, enquanto o tratamento avançava, Rafael sequer apareceu para saber como eu estava. O silêncio dele falava mais alto do que qualquer palavra, mostrando o quanto eu tinha me tornado invisível para ele. Por outro lado, Dona Marta tornou-se meu anjo da guarda. Visitava-me todos os dias, trazendo comida caseira, roupas limpas e palavras cheias de esperança. Ela não era apenas uma vizinha, era prova viva de que existiam pessoas de verdade, que se importavam e que poderiam mudar o rumo da minha história. Naquele quarto de hospital, cercada por cuidados e solidariedade, comecei a reconstruir minha força. O riso cruel de Rafael, vai de joelhos, ha, perdeu seu poder, enfraquecido pela luz da ajuda verdadeira. E a vizinha que ouviu tudo? Ela não ficou calada. Decidiu que aquilo não poderia continuar assim. Ela seria minha voz quando eu ainda estivesse fraca para falar. Seria o primeiro passo para minha libertação. Os dias no hospital eram longos e cansativos, mas entre a luta para me recuperar da infecção e o medo do que me aguardava em casa, crescia uma semente de força dentro de mim. Cada visita de Dona Marta era um alívio, uma pausa em meio ao sofrimento. Ela não vinha apenas com suas palavras de conforto, mas com um abraço sincero, que parecia dizer sem dizer, eu estou aqui, e vamos vencer isso juntas. Lembro-me de uma tarde chuvosa em que Dona Marta entrou no quarto, com as mãos tremendo um pouco, segurando um envelope grosso. Ela tinha um olhar diferente, uma determinação nova que me deu esperança. Ana, conversei com outras vizinhas. Muitas também ouviram as coisas horríveis que Rafael dizia. Nós não vamos mais ficar caladas. Com o coração apertado, abri o envelope e encontrei uma série de áudios gravados clandestinamente. Vozes deles zombando da minha dor, debochando do meu sofrimento, fazendo piada da minha necessidade de ajuda. Era a prova que eu precisava para me libertar daquele ciclo cruel. Por um instante, senti meu corpo inteiro tremer. A dor física parecia pequena perto da dor da traição e do desprezo. Mas algo dentro de mim acendeu, uma chama de coragem que eu jamais pensei que pudesse ter. Dona Marta segurou minha mão, apertando com carinho, e disse, vamos usar isso para fazer justiça. Você merece mais, Ana. A ajuda veio não só dela, mas de várias outras vizinhas que se uniram. Algumas delas também haviam sofrido, de diferentes formas, dentro daquele prédio. Com essa rede de apoio, procurei uma advogada especializada em violência doméstica, que ouviu meu relato com atenção e profissionalismo. Ela me orientou sobre o processo judicial, explicou os direitos que eu tinha e o caminho para denunciar Rafael por abandono, maus tratos e abuso emocional. Era assustador, mas eu estava pronta para enfrentar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tratamentos médicos e preparo emocional. Eu lutava contra a infecção, mas também contra o medo e a vergonha que tentavam me dominar. Quando finalmente recebi alta, a sensação era agridoce. Voltar para casa significava encarar Rafael, para quem eu já não tinha mais medo, mas sabia que ele ainda guardava ressentimentos.
A incerteza do futuro me assustava, mas a certeza de que não estava mais sozinha me dava força. No primeiro momento em que cruzei a porta, Rafael estava lá, imóvel no sofá, com o olhar carregado de desprezo e rancor. Achou que ia fugir assim tão fácil, provocou, com aquela voz fria que eu já não suportava. Respirei fundo e respondi com firmeza, sentindo cada palavra sair do fundo da minha alma. Não vou mais aceitar sua crueldade. A vizinhança sabe tudo, e eu não estou sozinha. A justiça vai cuidar disso. Por um segundo, ele hesitou. Um brilho de medo passou pelos seus olhos antes que ele escondesse atrás de uma risada seca e arrogante. Eu sabia que aquele medo era real. A mulher submissa que ele conheceu tinha morrido. Os processos legais foram instaurados rapidamente. As gravações foram entregues ao juiz junto com os depoimentos das vizinhas, que testemunharam a crueldade de Rafael. A cada sessão, meu coração batia forte, mas a força que eu sentia crescia. No tribunal, enfrentei olhares julgadores, mas também encontrei aliados e a esperança que eu precisava para seguir em frente. As vizinhas, que um dia foram apenas sombras de um sofrimento escondido, tornaram-se minha voz e minha proteção. Juntas, mostramos que a dor compartilhada se torna resistência. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite de dor, em que eu pedi ajuda e ouvi o riso cruel dele, foi o ponto de virada da minha vida. Aprendi que o silêncio fortalece o agressor, mas que a coragem de buscar ajuda pode transformar uma história de dor em uma história de superação. E que, mesmo quando parece impossível, sempre existe uma luz, uma mão estendida, uma voz amiga, uma justiça que pode ser alcançada. Agora, com o coração leve, eu posso finalmente respirar fundo, livre da sombra que antes me sufocava. Porque, no fim, a verdadeira força está em não se calar e em lutar por quem a gente é. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!